Bom, para já sem guerra colonial não haveria 25 de Abril, não haveria golpe de Estado, não haveria MFA, não haveria golpe de Estado do MFA. Há aquela velha questão, mas os militares agiram, os capitães do quadro agiram sobretudo por razões corporativas e profissionais. Portanto, por interesses próprios. E depois aquilo teria saído um pouco das suas mãos. Não é bem assim. Se forem ver esta série de programas do António Pedro Vasconcelos, que chama Conspiração, e eu aconselho todos e todas a ver isto, mas já está no 7º, eu penso que é o 8º já sim, esta semana. Na RTP Play, mas depois vai na RTP Play e é um autêntico documento, um livro de história com os protagonistas que o António Pedro Vasconcelos, portanto, entrevistou, e o que é muito interessante é que nós vemos ali as várias correlações de forças que foram evoluindo, as várias vontades também dos militares que foram evoluindo à medida que iam reunindo, sendo que, evidentemente, num grupo de militares bastante grande havia sempre aqueles que, desde o primeiro momento, como os da Marinha, por exemplo, que queriam também lutar pela independência. Não era só aquela questão do livro do Spínola de fevereiro de 1974, de dizer que a solução é política, já não é militar e vamos fazer uma federação do Minho a Timor. Não, desde o primeiro momento já houve oficiais que de facto queriam e pensavam que o tempo era da independência. E era assim que acabaria. E depois, evidentemente que houve esses interesses corporativos, porque houve um decreto-lei do Ministério da Defesa Nacional que tentou responder à falta de oficiais intermediários para conduzir a guerra colonial e para conduzir os soldados na guerra colonial. Se formos ver, e todos podemos ir ver online, as atas do Conselho Superior da Defesa Nacional, criado por Marcelo Caetano, presidido por ele, e que tinha todos os ministros militares e os comandantes em chefe militares nas colónias, a discussão que é lá feita é sempre sobre a guerra colonial, aliás é por isso que ele existe, é quase sempre a partir de 70, 71, temos falta de homens, temos falta de capitães, temos falta de elementos que conduzam os soldados. Porquê? Porque, evidentemente, com uma guerra colonial que nunca mais terminava, que acabou por ter 13 anos, cada vez menos jovens iam para a Academia Militar, porque depois não queriam fazer aquelas várias comissões como todos os capitães do quadro profissionais tiveram que fazer. Houve alguns que chegaram às 5 comissões. Isto tinha repercussões muito complicadas. Por outro lado, esta falta de capitães conjugava-se com outra grande preocupação também assinalada pelo Marcelo Caetano. Eu falo nisto porque isto tem a ver com o 25 de Abril também, não é? O lado do regime. Há sempre o lado dos sublevados e o lado do regime. E, a dada altura, a grande preocupação é com a juventude portuguesa. Marcelo Caetano sistematicamente diz: a juventude está-nos a fugir, a juventude está a ser alvo dos grupos subversivos, e especialmente na questão colonial. Inclusive, então passam a vida a falar em colónias, porque não se podia falar o termo colónia, não era? Províncias ultramarinas, guerra colonial, era guerra do ultramar. Muitos estavam a desertar ou eram refratários. Isso também acompanhava, por outro lado, a própria imigração, porque cada vez eram mais jovens os imigrantes que partiam do país, porque aproveitavam para partir antes de serem obrigados a fazer a guerra colonial, e, sobretudo, como dizia o Marcelo Caetano, os liceus e as faculdades estão completamente minadas. E resolveram, inclusive, fazer uma comissão interministerial com todos os ministérios para instituir uma campanha dirigida aos jovens. E essa campanha é muito interessante porque, se calhar, alguns de vós aqui, quando eu vejo assim alguns cabelos brancos, como os meus, e eu lembro-me disso, dos cartazes dessa campanha era, por exemplo, droga, loucura, morte.
que esteve nos muros portugueses. Outro também que eu me lembro muito bem era a preto e branco, um negro numa praia de Moçambique e apelar a façam férias em Moçambique. Bom, isto claro que não teve sucesso nenhum. Durante todos aqueles anos, a partir de 71, 72, 73, as faculdades, os liceus estavam em polvorosa, porque era mesmo assim. Quase todas as faculdades, pelo menos de Lisboa e algumas de Coimbra e do Porto, estavam fechadas, as associações também encerradas de estudantes, e também assistia-se a um movimento muito, muito importante de greves, num país onde a greve era proibida. Ora, esta situação toda provoca grandes problemas em termos de homens na guerra, na prossecução da guerra. E o ministro Ultramar, com aquele decreto-lei de 1973, o que fez foi tentar fazer equivaler os cadetes portanto, e capitães que tinham feito o curso da Academia Militar durante 4 anos e fazer equivaler os milicianos, alferes milicianos. Como sabem, isto era um país muito elitista. Quando alguém tinha a 4ª classe ia para soldado, e quando alguém tinha o curso superior ia para alferes miliciano e depois rapidamente capitão. Essa lei o que faz é transformar esses alferes milicianos em capitães durante 6 meses. Ora, os outros do quadro, eles aliás dizem os puros e os espúrios, não é? Começaram a dizer, mas quer dizer, a gente teve 4 anos, estamos sempre a ir em comissões militares, nós estamos de facto a ser abandonados. Por outro lado, também havia outro grande aspecto, que eu depois só vim a saber, já o tinha aqui, o livro já estava feito, porque isto, evidentemente, que há tanta coisa no 25 de Abril e estamos sempre a aprender, que, por exemplo, a forma de consciencialização, como mesmo os militares, capitães do quadro que estavam nas colónias, foi evoluindo. Essa consciencialização, não só, como muitas vezes dizemos, com o contacto com os alferes milicianos, pronto, que tinham saído das faculdades e tinham já uma consciencialização anticolonial, como, por exemplo, só para dar um exemplo, em Moçambique, e isto é o caso do Salgueiro Maia, ele diz, eu fui sempre portanto, apoiante da política do Minho a Timor, do Império Português, da ditadura, e servi constantemente a ditadura. Até que em Moçambique, e não foi caso único, muitos desses capitães foram alvo de manifestações da população branca, sobretudo na Beira. E os soldados também, porque foram acusados de não fazerem nada, de não defender os colonos e, pelo contrário, estarem permanentemente na messe a beberem whiskies e cervejas. E eles começaram a assistir a estas histórias, mas nós, afinal, estamos a defender estas pessoas que são contra nós. Portanto, todos estes fatores da guerra colonial têm um efeito nas várias reuniões. Eu, evidentemente, as várias reuniões podem ver muito bem no filme na série de filmes da conspiração, mas o que é certo é que a partir de determinado momento, sobretudo na reunião de Óbidos, foi decidido levar a cabo um golpe de Estado de derrube do governo. E com aquele programa que eu já vos falei há pouco, esse programa, quando eles escolheram aqueles 2 militares, e depois o que é que aconteceu? O Costa Gomes foi sempre o eleito, mas o Costa Gomes disse logo que não queria, porque preferia, ele era muito inteligente, preferia ser chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. E, portanto, acabou por ser o Spínola, ele até disse, com aquele ar dele, o Costa Gomes, o Spínola tem muitos conhecimentos a nível internacional e, além disso, ele gosta deste género de representatividade. Pronto. E o que é que acontece? Durante toda a discussão do programa, o programa era sempre mostrado a estes 2 generais. E eles tentaram modificações. Mas a maior das modificações, curiosamente, ou as 2 maiores modificações, foram lançadas no dia 25 de Abril, à noite, para dia 26. O que é que aconteceu nesse momento? A partir das
como sabem, 25 de Abril cai o regime com a rendição de Marcelo Caetano. E a quem? A Spínola. Porque Marcelo Caetano não queria que o poder caísse na rua. Ora, isto dá logo protagonismo ao general Spínola. Mas atenção, que Spínola recebe a rendição depois de se informar junto do posto de comando, e inclusive o próprio Spínola disse na altura que aos intermediários que lhe vieram apresentar esse pedido do Marcelo Caetano, ele diz, não, eu não me viro contra o regime, eu não tenho nada, não estava com ganho, não é? Não tenho nada a ver com isso é com outras pessoas e têm que ir consultar essas pessoas, que é o posto de comando na Pontinha, onde estava o Otelo e mais uma quantidade de outros militares a conduzir o golpe de Estado. Esses militares deram autorização para Spínola receber a rendição, mas o que acontece é que depois Spínola aproveita isto para aquele protagonismo. Não sei se lembram, quem viveu, ou se sabem, quem não viveu, que as revistas internacionais, porque o 25 de Abril teve um impacto internacional enorme, todas elas, as primeiras revistas, a Time e não sei o que, o que traziam era a fotografia do Spínola. E o que os jornalistas internacionais que depois vieram para aqui, que não perceberam muito bem o que é que estava a acontecer, ao contrário de dizer que era um golpe de Estado do MFA, dizer que era um golpe de Estado militar chefiado por Spínola. Portanto, toda esta questão fez com que Costa Gomes e Spínola, quando chegam ao posto de comando, já depois da rendição, portanto por volta das 7h30, e se juntam aos outros elementos da Junta de Salvação Nacional, que antes deles irem apresentar-se à televisão, quem viu ficou horrorizado, eu fiquei com aqueles militares, um que tinha um monóculo, outro que tinha um ar de militar. Pronto, e eram, de facto, eram generais e da Força Aérea e da Marinha, e foram apresentar-se, e essa reunião continuou até às 8 da manhã no posto de comando da Pontinha, uma revisão do programa que tinha sido aprovado. E aí quer Spínola, quer Costa Gomes introduzem duas alterações. O Costa Gomes introduz a alteração que a PIDE, sim senhora, seria extinta na chamada metrópole, mas continuaria, depois de ser saneada, enquanto serviço de informações militares nos terrenos de guerra, enquanto durasse a guerra. Portanto, isto já é um recuo muito grande relativamente ao programa. Por outro lado, o Spínola, tudo o que lhe cheirasse, por exemplo, havia organizações fascistas, vão ser extintas. Ele diz, fascista, quem diz isto é o Partido Comunista. Eliminem já este adjetivo. E, sobretudo, a questão colonial, em que ele disse, ponham autonomia, negociações para a autonomia, mas não independência nacional. Portanto, nessa mesma noite, e até no próprio 25 de Abril, houve muitas agendas diversas. E eu agora gostaria de falar, se calhar, da questão da PIDE, porque é um assunto que muitas pessoas perguntam, mas porquê é que a PIDE não reprimiu, não vigiou o golpe, portanto, o MFA antes do golpe eclodir, e mesmo durante a eclosão do golpe não fez nada? O que é que eles fizeram? Todos os chefes da PIDE, desde o Silva Pais ao Pereira de Carvalho, o que é que aconteceram? Barricaram-se na António Maria Cardoso, portanto, facílimo de os apanhar todos ali, não é? Mas, por outro lado, também nós sabemos que a PIDE só se rendeu às 9 horas de dia 26 de Abril. Ora, o que é que aconteceu entretanto? Bom, muito rapidamente, o Almada Contreiras telefona para o Pinheiro de Azevedo, da Marinha, para o Alfeite, dizendo, aqui fala o Tenente Barata, senhor, não sei o que ela era, de capitão de mar e guerra, pronto, isso é que já, eu tenho sempre dificuldade na nomenclatura militar, e na Marinha é muito fácil, podemos dizer comandantes, são todos comandantes. Pede ao Pinheiro de Azevedo para mandar fuzileiros
à sede da PIDE, António Maria Cardoso, de manhã, dia 25 de Abril, e que seria uma coisa muito pacífica, porque não estaria lá ninguém já, estaria abandonado, mas para tomarem a sede da PIDE. Ora, quando eles chegaram, os fuzileiros, comandados pelo tenente Cavalheiro, veem que estão todos a direção da PIDE lá dentro, e inclusive naquela célebre varanda do 3º andar. E confrontam-se com outro elemento da Marinha que estava lá, que era o Alpuim Galvão, do lado do regime. E o Alpuim Galvão diz assim: o que é que estão aqui a fazer? Eram camaradas da Academia Militar e o que é que estão aqui a fazer? Nós viemos aqui tomar a sede da PIDE. Então vão-se embora imediatamente, porque senão os elementos da DGS fazem-vos em carne picada. Foi assim mesmo. E os fuzileiros partiram novamente para o Alfeite e não aconteceu nada. Ora, o que é que acontece durante a tarde do dia 25 de Abril na sede da PIDE? Por volta das 3, começam a chegar alguns, como se costuma dizer, populares, uma parte de jovens, sobretudo de jovens da população, a António Maria Cardoso, e começam a gritar palavras de ordem de morta à PIDE, morta à PIDE. E aí Silva Paz, e é ele que dá, hoje sabe-se, a ordem para atirar, segundo ele disse, para o ar. Ora, eles estavam no 3º andar e as pessoas cá em baixo. Portanto, feriram uma quantidade de pessoas que depois foram levadas aos hospitais, e ainda aconteceu que durante essa tarde a própria DGS fez o que fazia sempre, cada vez que havia manifestações da oposição. Os agentes foram aos hospitais ver se havia feridos por eles. Prenderam-nos e levaram para o governo civil. Isto quando estava a ser assim, portanto, a negociada a rendição do Marcelo ali logo, porque o governo civil, como sabem, era ali perto da António Maria Cardoso, onde é agora o Museu da Polícia. Mas pior ainda, às 8 da noite, aí já tinha o regime caído, a rendição foi às 6 da tarde, às 8, 8 e meia, de novo, as pessoas que tinham estado no Carmo dirigem-se a António Maria Cardoso, morta à PIDE, e a exigirem a extinção da PIDE, porque é preciso saber que ninguém conhecia o programa, não é? E as pessoas que estavam nas ruas, inclusive, estavam nas ruas porque desobedeceram aos comunicados do MFA, que dizia: não vão para a rua porque pode haver tiros e pode haver sangue e, portanto, e o que é que acontece? As pessoas fizeram o contrário, desobedeceram. Aliás, a desobediência é muito importante no 25 de Abril também. Muito rapidamente, aquele episódio na Rua do Arsenal, que eu acho que é um episódio cinematográfico, aliás está no filme da Maria de Medeiros, mas que é completamente cinematográfico, quando o Salgueiro Maia vai assim com os braços em cruz, não é? E com uma bandeira branca, portanto, e propõe ao brigadeiro Junqueira dos Reis, que estava do outro lado, do lado do regime: negociemos, e o Junqueira dos Reis diz: não há negociação nenhuma, e dá ordens a 2 militares, um deles um cabo, para atirarem contra o Salgueiro Maia, e eles desobedecem. E provavelmente o 25 de Abril julgou-se aí. Portanto, é por isso que há aquela imagem muito bonita da fotografia do gageiro, em que se vê o Salgueiro Maia, portanto, a tentar não chorar, porque ele disse que ele, na altura, vieram-lhe lágrimas aos olhos, porque ele percebeu que provavelmente o primeiro momento da vitória tinha chegado. Claro que o segundo momento ainda era a rendição. Mas o que é que acontece? A partir do momento em que a PIDE provoca 4 mortes às 8h30 e 45 feridos, aí, mesmo no posto de comando, onde já estava o Spínola, onde já estavam também o Costa Gomes e outros, começam a dizer: isto tem que acabar e já. E o Spínola, nessa altura, telefona, mas, como sempre, às ordens do MFA e do posto de comando. Telefona para o Silva Paz dizendo: o senhor rende-se imediatamente. E ele rendeu-se. Pronto. Só que não se rendeu de imediato. E então o que é que aconteceu? Durante a noite
mais uma vez, outra força de fuzileiros e outras forças do exército cercaram António Maria Cardoso e durante a noite, então, depois conseguiram que eles rendessem às 9 da manhã. Foi a última rendição, pode-se dizer. Depois, claro, também houve as rendições das outras sedes da PIDE no Porto, em Coimbra, nos Açores, pronto, isso tudo é muito interessante. Agora, o que é importante aqui é focar, e eu depois calmo, porque eu acho que deve haver perguntas, provavelmente. O 25 de Abril transformou-se em revolução com a população portuguesa, porque de repente já deixou de ser um golpe de Estado militar, que era só militar, e passou a ser um golpe de Estado militar apoiado pela população, que batia palmas cada vez que via um militar. E há uma cena muito interessante e que mostra a importância da população na rua, que é, a dado momento, quando o Salgueiro Maia, como sabem, a dada altura o hotel diz: tu agora vais para o Carmo cercar onde está o Marcelo Caetano no quartel da GNR. E ele assim fez, chegou ao Carmo. As pessoas não têm a noção da dificuldade que era chegar através daquelas ruas com tanques. E quando chegaram ao Carmo, aquilo estava cheio, repleto de pessoas. Só que o Salgueiro Maia não sabia, mas soube logo imediatamente a seguir, ele próprio esteve cercado, mais uma vez, pelo Junqueira dos Reis, com forças do exército a favor do regime, e por forças da PSP e da GNR. Imediatamente a população avisou o Salgueiro Maia: olha que estão ali pessoas do outro lado. E aliás o Salgueiro Maia diz que foi fundamental a presença popular, porque não só fizeram isso, como ocuparam-se portanto, de fornecer alimentação, cigarros aos soldados, que tiveram que estar ali bastante tempo, e disseram mesmo: olha, é bom entrar por ali, no quartel. Pronto, toda a gente já era militar. Mas há um episódio que mostra que, graças à população, o MFA não teve de cumprir ou tomar todos os seus alvos. É o ministro da Marinha, não, o ministro do Exército, que era o Andrade e Silva, acho que é, portanto, do walkie-talkie, contacta o Junqueira dos Reis, que está a cercar as tropas do Salgueiro Maia no Carmo, e pergunta-lhe qual é a sua situação. E o Junqueira dos Reis responde, e isto é tudo ouvido pelo MFA, responde: bom, eu estou numa situação muito boa, porque todos aqui pensam, a população que está aqui a rodear-me pensa que eu sou do outro lado, e portanto aplaudem. Pronto. Há este lado irónico. E por outro lado ele diz, e isto é que é importante: e eu não posso desatar aos tiros, porque senão há um banho de sangue, porque eu estou cercado de população. E aí a população e a intervenção do povo foi absolutamente fundamental para pacificar o próprio movimento, não é? Absolutamente. A movimentação militar acabou por depender dessa presença humana. Exatamente. Não quer dizer que não ganhasse, e não quer dizer que não fosse fundamental, por exemplo, o facto de ter sido um golpe estritamente militar. Isto porquê? Porque ao longo dos anos, durante a ditadura, houve várias tentativas de golpe militar, de militares, e sempre com civis. E a PIDE dirigia-se sobretudo aos civis, lidava com os civis, reprimia os civis, mas não tocava nos militares. Isso também é uma das razões pelas quais ela nada fez. Teve inclusive ordens do governo, quando foi o 16 de março de 74, para deixar de vigiar o MFA e passar a vigiar. Os pinolistas já estavam derrotados com o 16 de março, o Caúza da Riaga, curiosamente, que eles depois, os elementos da DGS, queixam-se disso. Mas eu agora calmo. E antes de passarmos ao auditório, e agradecendo esta aula, obviamente, sobre o dia de 25 de Abril, sobre a madrugada e sobretudo o próprio dia e estas alterações provocadas pela influência dos mais velhos, com patentes mais altas, neste caso o Spínola e Costa Gomes. Agora, há dois elementos no seu trabalho, no seu livro,
me chamaram a atenção, que é a questão, por exemplo, do papel de transformação que o 25 de Abril trouxe ao papel das mulheres. É algo que, por exemplo, não se vê tantas vezes referido na investigação e que a Irene Pimentel fez questão de sublinhar, para além de dar conta também, na parte final das notas finais, da sua questão pessoal, que é natural e que acho que é muito interessante, neste caso, uma investigadora assumir também essa assunção pessoal de que um investigador também fala daquilo que influencia a sua própria vida, quando, neste caso, o objeto do seu estudo tem a ver com a sua temporalidade, não é? Exato. De vida. Mas queria que me falasse, antes de passarmos a algumas observações e, sobretudo, questões que queiram colocar à Irene Pimentel, eu gostaria que nos falasse um pouco sobre aquilo que, no fundo, o 25 de Abril trouxe às mulheres, no imediato pós-25 de Abril e nos anos seguintes, independentemente de todos reconhecermos que, e a Irene Pimentel diz isso algumas vezes, que a Revolução sobretudo trouxe o fim do Estado Novo e o fim de uma ditadura com 48 anos e que em termos sociais e económicos não foi propriamente uma revolução, porque estas coisas demoram muito tempo a transformar, mas pelo menos essa parte foi conquistada. E é nessa parte que algumas questões também trouxeram, a participação das mulheres aumentou consideravelmente, nomeadamente no ato eleitoral, mas para além disso, queria que nos falasse um pouco sobre esse processo, até que ponto é que as mulheres beneficiaram do 25 de Abril, para além, a minha pergunta vai por aqui, para além do ato eleitoral. Claro, é muito interessante porque eu ontem, antes de ir a Setúbal, as pessoas que me tinham convidaram para jantar e mostraram-me um filme que está no Filmin, que eu não tenho pessoalmente, mas quem tiver pode ver, que é um documentário sobre o sal, o processo de sal, que é aquele processo muito interessante. Fizeram uma sessão, pronto. E uma das coisas que se vê ali é a importância das mulheres. Porquê? Porque as mulheres... o processo de sal é muito interessante também, não sei se sabem, porque os próprios habitantes que iriam habitar as novas casas e sair dos bairros de lata também participaram na construção. E, sobretudo, pronto, os homens trabalhavam, muitos deles, durante a semana, portanto faziam ao fim de semana, e as mulheres, durante a semana inteira, estavam a colaborar à sua maneira na construção dessas casas. E vê-se elas a transportarem os tijolos, pronto, todas essas questões para no fim de semana, quando os homens vinham, já podiam, porque eles, pronto, há aqui também uma experiência, muitos deles também eram da construção civil. E isso é impressionante, e há outro caso também, só para dar dois exemplos, que é, a partir de determinada altura começou a haver um movimento muito importante de habitação. Aliás, a habitação está sempre presente, não é? Está presente na Europa hoje em dia, está presente em Portugal hoje em dia. Os problemas são diferentes, mas, de facto, naquele filme pode-se ver, porque o filme também é de 2007, já tem uma quantidade de anos. É muito curioso porque eles dizem, ainda temos um problema da habitação e vê-se manifestações, sobretudo, de mulheres e de africanos e de afrodescendentes. E é muito curioso, e depois eles dizem, porque isto ainda há, e depois também há a forma como muitos retornados, eu não gosto do termo, mas pronto, ao refugiado, como queiram chamar, também beneficiaram desse processo, e as mulheres são também. Porquê? Porque eram elas que viviam naquelas casas horríveis. Nós passamos esse filme aqui da Catarina Alves Costa. Pronto. Do Alexandre Alves Costa. Do Alexandre Alves Costa, que é um dos... Exatamente, pronto. E as mulheres aí tinham uma participação, desculpa interrompê-la, mas as mulheres tiveram uma participação também, e o filme dá conta disso, relativamente às ideias de projeto das casas que deveriam ser construídas. Exatamente. Ou seja, que elas estavam, de algum modo, entre o espanto de estarem a ser consideradas, por um lado, mas por outro, muito conscientes do seu papel mas somos nós que organizamos a casa, somos nós que sabemos o que é necessário. Vai ser feita à nossa maneira. Fica muito forte no filme. É muito e é interessante estar no Filmin, porque assim chegará a mais gente, certamente. Não, eu até depois não consegui ver o filme até ao fim, né, que hoje vou inscrever-me no filme. Valerá a pena. Mas queria-lhe fazer essa pergunta sobre a questão do ato eleitoral, porque, e do que como trouxe. Sabem, exatamente, e como sabem depois,
muito rapidamente, aliás, a primeira grande manifestação também tem a ver com mulheres, embora não tenha sido levada a cabo por mulheres. Foi um comício no Pavilhão dos Desportos, hoje Rosa Mota, em Lisboa, para que houvesse uma negociação com o Vaticano para acabar com a proibição do divórcio. Que também há imagens precisamente desse encontro. E para acabar também com os filhos ilegítimos. Porque, e eu isso tenho que recuar um bocadinho, a situação das mulheres era tremenda, porque era, segundo o Código Civil, na sociedade e na família, ela devia obediência ao chefe de família, que seria sempre o homem. E daqui decorria toda a opressão. Evidentemente que a impossibilidade de divórcio para os casais pela Igreja, que era a maioria, atingia também mais as mulheres. Mas esse comício, que há um filme que se pode ver na RTP, é muito interessante, está cheio, repleto, mas é quase todo de homens. Mas escolheram uma mulher para fazer o principal discurso. E ela diz... Inflamadíssimo. E uma das coisas que ela diz... Porque é que o divórcio tem que ser negociado para acabar com a figura dos filhos ilegítimos, que era a coisa mais horrível também que havia em Portugal. Além das mulheres que eram pessoas de segunda e oprimidas, também os filhos ilegítimos não tinham direitos absolutamente nenhuns. E havia muitos, por causa desta coisa da proibição do aborto. Desculpem, não tem nada a ver para cá. Do divórcio. Tudo se junta. Embora a questão do aborto, pronto, é um bocadinho diferente. Pronto. E demora mais tempo. Esse demorou mais tempo. Mas isto foi uma das primeiras manifestações públicas. Depois, rapidamente, claro. Aliás, o Amado Contreiras diz: nós depois não tínhamos nada preparado para o day after. Porque eles utilizam muito os termos ingleses, não é? Os militares. E nós, pronto, tínhamos aquilo muito bem preparado até à vitória do golpe e depois a tendência era para voltar para os quartéis. Mas depois houve a história do protagonismo do Spínola, começou a haver estas lutas e a comissão coordenadora do programa do MFA teve uma luta durante muito tempo contra a Spínola. E o Almeida Contreiras, que pertenceu a essa comissão, conta que a dada altura eles estavam, eles instalaram-se, não foram logo para os quartéis, foram para a Cova da Moura e toda a gente lhes ia pedir coisas. Era desde os jovens nas faculdades a quererem sanear professores e depois começam as reivindicações laborais, mas antes disso ainda as de habitação. Começam a ser formadas comissões de moradores e de ocupantes. E nesse movimento são também as mulheres. Eu assisti pessoalmente em Lisboa a pessoas a ocupar, e eram só mulheres com os seus filhos pequenos, que durante a noite, com apoio dessas comissões e do COPCOM, porque depois vinha a polícia, PSP, para os reprimir e telefonavam para o COPCOM e vinha o COPCOM para os apoiar. Pronto, mas isto é porque nós às vezes não temos a noção como é que isto tudo aconteceu. E aí foi a mesma história das mulheres. Eles ficaram, os maridos, nos bairros da Lata, a dormir, porque tinham entretanto trabalhado durante o dia, e elas durante a noite foram ocupar e no dia seguinte iam chamar os maridos. Pronto, isso é um dos aspectos. Depois havia muitas indústrias completamente feminizadas, por exemplo, sobretudo na altura não era a robótica, as eletrónicas, e não só, também roupa e por aí afora. E aí também muitas mulheres começaram a ter um papel não só da ocupação do lugar de trabalho, como depois na greve, como depois na continuação da elaboração dessas indústrias. Mas agora, o grande problema é que continuava o Código Civil, o tal Código Civil esse que era de 1867 e tinha sido modificado em parte durante a ditadura em 1966. Pronto, algumas coisas tinham caído do século XIX, mas continuava: o homem é o chefe de família, a mulher deve-lhe obediência e ocupar-se do espaço doméstico e da educação dos primeiros filhos. E aí foi muito importante uma elite feminina, porque muitas vezes as coisas
sobretudo a nível legal, precisam da contribuição de académicas, de juristas, não é? E então foi muito importante, por exemplo, que até era mulher do chefe do governo, do primeiro governo provisório, do Palma Carlos, do Adelinda Palma Carlos, que era a Helena Guimarães, que chamou a atenção de outras juristas e também do MFA e das pessoas todas, dizendo que nós temos que modificar. A Leonor Beleza foi uma delas, Maria de Lourdes Belchior, foram uma quantidade delas e isso demorou tempo, portanto não foi imediato. E o que é que elas foram fazer? Foram ver o Código Civil e não foi extinto o Código Civil, foi reformado. Mas quer dizer, foi reformado de tal maneira que naquele momento, porque foi feito assim, elas disseram, bom, mas se querem eleições, se querem, portanto, porque uma das coisas que estava no programa do MFA era eleições ao fim do ano, não é? Para a Constituinte. E se querem conceder o voto universal, o Código Civil tem que ser modificado. E ele acaba só por ser modificado em 78, embora tenha havido algumas leis que foram já introduzidas e que foram muito importantes para as mulheres, porque não é só a atividade delas e elas saírem à rua, irem às manifestações. Aliás, no filme elas contam, foi a primeira vez que eu fui à manifestação e o meu marido não queria que eu fosse. Disse assim, mas o que é que vais fazer? Quem é que faz o comer? Aliás, é uma das coisas. E é muito importante também isso, porque de repente Portugal foi o país europeu, devido ao 25 de Abril, que tinha o Código Civil mais avançado da Europa. Quer dizer, o francês estava a milhas, sobretudo porque elas terminaram com o chefe de família. Portanto, chefe de família é homem ou mulher, igualdade total, voto universal e por aí afora. E mesmo a participação das mulheres depois no ato eleitoral. No próprio ato eleitoral, eu lembro que eu estive numa mesa de voto. De grande alegria pela participação, não é? Porque aquilo foi um dia de festa. Quer dizer, não é como um candidato agora às europeias diz que a guerra é uma festa, porque a guerra não é festa nenhuma. Agora, aquele dia foi um dia de festa. E um dia em que as pessoas estiveram em filas durante horas e horas e horas, e ao calor e ao sol e não sei o quê, mas com um sorriso na boca, umas sentadas, mais velhas, e de facto 90% das pessoas votou. E esse aspecto é muito, muito importante, porque eu acho que a nível das mulheres pode-se falar de um processo revolucionário também, de uma revolução, porque aí a lei foi modificada para modificar de facto a vida dessas mulheres. Sim, apesar de todos reconhecermos que depois na vida concreta, claro, muita coisa demorou muito tempo. Para não dizer que há algumas dessas questões menos positivas ou mesmo muito negativas, infelizmente ainda acontecem 50 anos depois, não é? 50 anos depois. Violência doméstica, por exemplo. Violência doméstica, e todos os anos pelo 8 de março são feitos estudos de quantas horas de trabalho têm as mulheres. E é sempre mais 7, 8 horas diárias. É, exatamente. Porquê? Porque ainda tens todo o trabalho doméstico. Pronto, evidentemente que há cada vez mais também jovens que, portanto, que já não têm essa noção machista, mas, e isso tudo ainda tem umas repercussões muito, além do salário igual ainda não ser para trabalho igual, não é? E, aliás, eu ontem depois discuti com uma pessoa que estava lá a assistir, que foi do Sindicato dos Químicos, ali em 74, 75. E ela dizia que nas reuniões com os operários, os próprios operários homens não queriam que as mulheres passassem a ganhar igual a eles. E então faziam questão nas reuniões sindicais de dizer não, mas nós temos que ganhar mais. E ainda por cima, em muitas das indústrias havia marido e mulher e, sobretudo, esses maridos diziam não quero que a minha mulher ganhe tanto como eu. E isto nós sabemos que é assim mesmo, não é? É assim mesmo. A transformação tem que começar por algum lado. E neste caso começou na sequência da Revolução,
por questões de avaliação legal, portanto, daquilo que era possível. Agora, essa coisa legal, o caminho que era preciso fazer, não é? Foi de cima para baixo. Sim. Só que também de baixo para cima também houve pressão, exatamente. E passou a haver pressão porque passámos a ter liberdade. No fundo, a liberdade de manifestação, independentemente, por exemplo, das raízes profundíssimas de uma tradição de que o homem mandava e até legalmente estava com essa condição assegurada, mas independentemente dessa permanência de valores, o facto de haver liberdade também levou as mulheres a sentirem que este é o momento de ir para a rua. Exatamente. E contestar inclusivamente as diretrizes que em casa ouviam que mas tu não vais para a manifestação. Só que isso não é assim tão simples, precisamente porque se vive um espírito de liberdade e de participação. E a festa ou a dimensão de participação é algo que vai, no fundo, comunicando uns com os outros. São vasos comunicantes que vão determinando a ação e a energia das pessoas para conquistarem o seu espaço. Acaba com o isolamento de cada pessoa singular, individual. Afinal, o problema daquela é igual ao meu, é o meu, portanto temos que acabar com... Muito bem, vou passar agora também ao auditório, mas antes disso ainda há uma questão que é a primeira que não respondeu. Fiquei com a sensação que a Irene Pimentel estava a fazer de político, que é, nós perguntamos uma coisa, mas depois respondem outra. Foi, mas isso das mulheres até respondeu. Não respondeu. Mas a primeira de todas, que era o título. A questão de porquê tão declaradamente no título, quer dizer... Porque é assim... Há muitos livros sobre o 25 de Abril, e inclusive portanto, o próprio hotel dos próprios protagonistas. E é a Alvorada, a Operação Viragem Histórica, eu não queria fazer nada disso, até porque se confundia. E então, quando a editora me perguntou, já tem título? E eu disse, sim, é do 25 de Abril ao 25 de Novembro. E eu disse assim, por acaso isso pode ser? E eu disse, não, quer dizer, eu estava a dizer o que era o livro. Mas realmente não arranjei outro. Sim. Não arranjei outro tipo. E no fundo porque é esta a baliza cronológica também do processo revolucionário, não é? Eu vou um bocadinho, eu explico isso, eu tenho que ir um bocadinho a 73, sobretudo ao marcelismo, não é? Porque a questão colonial é tão importante que senão não se percebia que de repente porque é que aqueles militares estavam para ali a reunir, não é? E vou até ao 25 de Novembro. Aí também é uma... digamos, é de interesse próprio, porque eu vivi esse período, também tem grandes confusões. Eu li atentamente esse capítulo. Sim. E, quer dizer, continuam as dúvidas, continuam, apesar das declarações desde o Vasco Lourenço, muitos outros protagonistas. Eu optei por fazer testemunhos de pessoas que participaram. Vários quadrantes, sim. Mas continua a haver, de facto, aqui um nó por desatar, se é que algum dia algum investigador chegará lá. No outro dia, a Comissão para as Comemorações do 25 de Abril fez um congresso de historiadores na reitoria da cidade universitária, e um dos temas que foi discutido foi o 25 de Novembro. E convidaram-me para isso, que eu até fiquei assim um bocadinho. E quem é que convidaram? Convidaram Pacheco Pereira, o Fernando Rosas, como é que se chama aquele intelectual da extrema-direita? Eu engano-me sempre no nome. O Jaime Nogueira Pinto. Exatamente, o Jaime Nogueira Pinto e eu. E eu ainda por cima fui a primeira, foi moderado pela Flor Poderoso, que moderou, aliás, muito, muito bem aquilo. E a primeira pergunta era qualquer coisa, o que é assim em 3 palavras o 25 de Novembro? E eu disse, eu fui a primeira e disse, o 25 de Novembro, eu vou dizer o que ele não foi, porque eu sei melhor o que ele não foi do que ele foi. E ele foi muitas coisas também ao mesmo tempo. Há várias agendas. E uma das coisas que eu disse foi, não foi um golpe de Estado do Partido Comunista Português. E eu pensei, pronto, aqui, de certeza, eu gosto de polémica, de certeza que a polémica já está lançada. A seguir a mim interveio o Jaime Nogueira Pinto e disse a mesma coisa, praticamente. Quer dizer, desviou-se um bocadinho dessa questão, mas não contrariou. Não contrariou. Foi comparar com a Revolução Francesa o Thermidor e o terror e não sei o quê, pronto. Assim umas coisas. E o Pacheco Pereira, mesma coisa, como ele estuda muito o Cunhal e agora o último livro até, acho que já é sobre isso, ele diz que, claro que não foi um golpe de Estado do Partido Comunista. Agora, o que eu optei foi
porque é aquela sensação de cada pessoa que fala do 25 de novembro e que participou com protagonismo tem a tendência para dizer uma coisa e o outro do lado para dizer outra coisa. Isso nota-se no seu capítulo. É, não é? Nas declarações. Nas declarações. Até uma o vez, hotel a fugir que não terá sido ele e aquelas coisas todas. Não foi ninguém. Não foi ninguém. Mas é que, por outro lado, também temos que ter alguma coisa. Então vamos ver, objetivamente, o que é que aconteceu. E aí, pronto, por isso é que eu digo, 24, como sabem, houve as barricadas de Rio Maior, que durante um tempo... Mas depois tem que se ver todo o contexto anterior, dos vários documentos do MFA, do COPCOM, dos Gonçalvistas e do Grupo dos 9, a correlação de forças que se modificou no seio do Conselho da Revolução, que era quem mandava nisto tudo na altura, e de repente quem passou a hegemonizar o Conselho da Revolução foi o Grupo dos 9. Ora, isto desencadeou uma série de convulsões a nível militar das várias perspectivas. Depois, o 25 de novembro, propriamente dito, o que é? É os paraquedistas que tomam as bases militares da Força Aérea. As 3 ou 4. Mas mais nada, quer dizer, foi isto que aconteceu. Portanto, não foram também tomar o poder, porque os paraquedistas sabiam que não podiam sozinhos tomar o poder, não é? Não fica claro o papel do COPCOM nesse processo. O papel do COPCOM não fica nada claro. Agora há uma coisa, o Hotel Saraiva de Carvalho, a dada altura, saiu do COPCOM. Ele diz que foi dormir para casa. Eu imagino que naquela noite devem ter dormido todos muito pouco, não é? Mas é verdade que o Hotel Saraiva de Carvalho, a dada altura, desapareceu. E o COPCOM ficou sem comando. Pronto. E, por outro lado, quem é que teve o comando a partir do momento em que o Costa Gomes... Aí o Costa Gomes tem imensa importância, porque ele faz, a partir das 9 horas do dia 25 de novembro, ele convoca uma reunião do Conselho da Revolução e mantém todos os elementos militares do Conselho da Revolução em Belém. Inclusive, não podiam sair dali sem autorização. Mesmo, por exemplo, porque estava hegemonizado o Conselho da Revolução pelos Grupo dos 9, mas havia, por exemplo, o Rosa Coutinho, da Marinha, o Martins Guerreiro, que também eram do Conselho da Revolução, e eles não eram a favor do Grupo dos 9. E eles depois contam que consideraram-se sequestrados. E por outro lado havia pessoas também dos fuzileiros, a gente vai libertar-vos. Portanto, e eles disseram, não façam nada. Portanto, houve aqui muitas pessoas que desmobilizaram. Depois, há aqui também outro mistério, e esse sim foi o Jaime Nogueira Pinto que levantou essa lebre, porque ele conhece bem essa questão. E depois nós não tivemos tempo para esmiuçar isso, porque ele diz, os comandos, nas vésperas do 25 de novembro, receberam uma quantidade de forças diretamente vindas de Angola, já preparados para isso. Ora, quem foi a tropa de choque, digamos, operacional do lado do 25 de novembro do Ianes, foram os comandos da Amadora, que inclusive ainda tomaram a PM, não é? No dia 26, quando já estava tudo terminado. Já os paraquedistas tinham saído portanto, tinham deixado de ocupar. Depois, há aqui vários pormenores que são muito interessantes, que é, por exemplo, as armadilhas que são colocadas às forças de esquerda militares. Uma delas é da parte do chefe de Estado-Maior da Força Aérea, o Moraes e Silva, que disse que os paraquedistas iam terminar, portanto, o regimento ia terminar. Há aquela ideia de quase que morderam o isco, não é? E morderam o isco. Também há aquela versão que o próprio Grupo dos 9 terá orquestrado um pouco esta situação toda para precisamente a extrema-esquerda ir atrás dessa possibilidade. Sim. Para, de uma vez por todas, acabar com a influência da extrema-esquerda. Que aqui nem sequer se incluía o PC nessa extrema-esquerda, mas mais à esquerda do PC. Sim, era sobretudo, e não era toda a esquerda radical, porque havia muitos grupos, como sabem. Mas, por exemplo, ao lado dos grupos dos 9 estiveram o PCP-ML, o ACMLP, maoístas, o MRPP, que fez uma data de cartazes com pinturas murais a favor do Ianes, e do outro lado estava
a LCI, a PRPBR, sobretudo os PRPBR, não é? Que eram próximos do hotel. Agora, o que eu acho que foi o grande objetivo, e esse foi conseguido, foi acabar com o COPCOM, o SDCI, que eram os Serviços Secretos Militares, onde estavam gonçalvistas, os da Marinha, mais uma vez, e a 5ª Divisão, claro, também terminou. Mas, ao contrário do que nós hoje pensamos, que houve ali no dia 26, a partir do dia 26, isto modificou-se tudo. Não, claro. Nunca houve tantas nacionalizações como em 76. E por outro lado, a extrema-direita, que pensou utilizar o 25 de novembro e, segundo diz o Vasco Lourenço, também foi derrotada no dia 25 de novembro, tanto que ele diz sempre, porque é que eles estão para aí a comemorar o 25 de novembro se eles foram derrotados também? Pronto. Porque eles queriam a proibição do PC e de todos os outros. Claro. E isso não conseguiram, porque quando o Mel Antunes diz que todos cabiam no processo democrático... Que o processo democrático era fundamental contar com todos. Com todos, mas sobretudo o PCP. Claro. Mas sobretudo o PCP. E também sabemos que o PCP, evidentemente, estava preparado para reagir a qualquer coisa, porque na altura só se falava de golpe de Estado e de guerra civil. Aliás, o próprio Hugo Costa Gomes fez vários discursos na altura a dizer temos que travar a guerra civil, o objetivo principal tem que ser esse. E isto tudo, toda a gente estava cheia de armas. O PS estava cheio de armas, o PC estava cheio de armas, a extrema-esquerda estava cheia de armas e também os da extrema-direita. E em 76 é quando a extrema-direita tem mais ações e mata pessoas, põe bombas e por aí fora.